Nicola, informação sobre o Rodriguinho que você tem. Ontem você trouxe a informação do Cueva e quero saber do Rodriguinho no Corinthians. O Rodriguinho pode até ser anunciado hoje, ao longo da sexta-feira, pode ser anunciada a renovação do contrato dele, para que o fã do esporte entenda. Em janeiro, o Fenerbahçe, do Dick Advocat, fez uma proposta oficial ao Corinthians. A proposta renderia 10 milhões ao Corinthians. O Corinthians disse não, apesar de o Rodriguinho ter pedido para ser negociado. O contrato do Rodriguinho acaba em dezembro, então o Corinthians, desde então, está meio que desesperado para renovar esse contrato. Ontem houve uma reunião, o Corinthians ofereceu o teto salarial do clube ao Rodriguinho, salário na casa dos R$450 mil, contrato até dezembro de 2019. Quem participou da reunião foi o Luiz Paulo Santarelli, que é o representante do Rodriguinho. E o Luiz deixou essa reunião impressionado de maneira positiva. Ele gostou do que ouviu, gostou da oferta da diretoria do Corinthians. Conversei com ele hoje pela manhã. Ele ficou de se reunir hoje à tarde com o Rodriguinho. Se o Rodriguinho der ok, se estiver satisfeito com os 450 mil de salário, que o colocam no topo dos salários do Corinthians, na casa de Jô, na casa de Jadson, e ele aceitar também as condições do contrato até dezembro de 2019, esse contrato pode ser anunciado, pode ser renovado ainda hoje. Se o Rodriguinho pedir algum ajuste, aí o Corinthians e o empresário voltam a conversar para tentar chegar a um denominador comum, que dá para dizer que está muito perto. Se não for hoje, deve ser na semana que vem, depois do Carnaval. O Corinthians vai conseguiu recusar a proposta e conseguiu prorrogar o contrato do Rodriguinho. Ele é o melhor jogador do Corinthians? Ele está o melhor jogador do Corinthians. Ele está melhor. Você sabe que quando você falou daquela questão, além no Clássico, se o Palmeiras fosse tão determinado quanto o Corinthians no Clássico, igualaria. Que vontade do Rodriguinho, hein? Impressionante. Porque não é? Logo no começo do jogo a gente já imaginou que ele sairia, que parecia que ele não continuaria, e foi até o final. A vontade de todo mundo, né? O Rodriguinho chamou a atenção porque realmente ele estava sentindo um desconforto, mas superação total. Chamou muito a atenção, né? Porque o futebol, ele está muito nivelado, né? E aí mesmo um time mais técnico, se não correr, se não se matar, se não deixar tudo em campo, não vai sair com a vitória. O Corinthians mostrou isso e eu acho que o Rodriguinho simboliza um pouco dessa vontade e é impressionante como a gente tem... Vamos ver se esse jogo, eu estou sempre insistindo no seguinte, se o Carille consegue ressuscitar quem já não está mais entre nós. Por exemplo? Por exemplo, o Giovanni Augusto, por exemplo, o Guilherme, por exemplo, o Marquinhos. Se ele consegue mexer com esses caras, que eles têm que contribuir, eles custam muita grana mensalmente para o time, e tem talento. Então, se ele consegue mexer, será que os caras vendo esse jogo, os caras não devem ter falado um pro outro, cutucado assim, ô nego, nós vamos se coçar aí, você viu os caras como é que eles estão? Com a faca entre os dentes, faca na caveira, né? Será que esse jogo, essa demonstração de força, de determinação que o Corinthians deu contra o Palmeiras, será que isso não mexeu com os mortos?